Bem-vindos ao canal Assovios da Madrugada. Eu sou Nivaldo Paquiela, historiador. Eu estou aqui no cemitério municipal, conhecido como cemitério do Coronel Borges. Nós estamos no corredor principal, onde estão grandes figuras públicas, sepultadas aqui, pessoas de grande influência que ajudaram no crescimento de Cachoeiro de Itapemirim. Entre os túmulos que estão aqui, tem um que tem um destaque muito grande, que é o famoso túmulo acorrentado. Às vezes as pessoas perguntam, por que túmulo acorrentado? Era um túmulo que ele era todo em granito preto. Ele está localizado entre esses túmulos dos grandes vultos da história de Cachoeiro. Ele pertencia a uma famosa família de Cachoeiro de Itapemirim, a família Viváqua. Eu e o seu Henrique Viváqua, nós fizemos um trabalho de pesquisa. Ele até me incentivou a colocar a história do túmulo acorrentado. Era um túmulo que chamava muita atenção quando as pessoas que visitavam o cemitério, vinham fazer visita ou sepultamentos, elas passavam nesse corredor e elas viam. O túmulo ele era todo em granito preto. Para começar a história do túmulo acorrentado, temos que voltar lá na década de 30, quando Antônio Viváqua foi assassinado. Antônio Viváqua foi assassinado com 28 tiros, devido a uma briga de posse de terra. Ele foi assassinado na porta da casa dele. Ele morava em frente aos Caçadores, Carnavalesco Clube, ali, numa casinha. Foi um crime de grande repercussão. Antônio Viváqua, ele tinha uma importância tão grande para a história de Cachoeiro, que ele tinha firmas no nome dele, era um dos maiores exportadores de café, era uma figura pública muito respeitada na cidade. Ele tinha um semblante austero e a cara braba, todo mundo achava que ele era um homem brabo, mas ele era uma figura, agia profissionalmente. Então a história chega ao ponto de, na década de 30, ele é assassinado, foi sepultado aqui no cemitério do Coronel Borges. E na década de 40, um dos filhos dele falece de tuberculose. Aquiles Viváqua, o grande escritor de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Aquiles Viváqua, aqui em Cachoeiro, quando adolescente, ele foi diagnosticado com tuberculose. Todos sabemos que tuberculose, na década de 40, ela não tinha cura, tanto é que muitas pessoas que estão sepultadas aqui morreram de tuberculose. Vou até citar umas, para completar o vídeo, que é Carmozina Braga, a irmã de Newton Braga, ela morreu de tuberculose. Foi uma das vítimas de tuberculose. E eu acredito também que a mãe de Bernardo Horta morreu de tuberculose também. Não tem registro sobre a mãe de Bernardo Horta, mas eu acredito nas minhas pesquisas que ela faleceu em decorrência da tuberculose. Seguindo o contexto da história do túmulo acorrentado, com a morte de Aquiles Viváqua, com a problemática da tuberculose, na década de 60, em 1967, no dia 19 de julho de 1967, o Brasil parou com a morte de Luz del Fuego, Dora Viváqua, a cachoeirense, filha de Antônio Viváqua e Dona Etelvina Viváqua. Dora Viváqua, ela morava na Ilha do Sol. Batizada por ela, ela adquiriu uma concessão da Marinha na época. Por 30 anos, ela fundou a primeira colônia naturista da América Latina. Dora Viváqua foi assassinada junto com um caseiro, então uma história macabra. Isso daí deixou o país todo consternado com essa situação. E com o passar dos anos, na década de 60, que ela foi assassinada, em 1970 até o final da década de 80, é assassinado Bebeto Viváqua, no Rio, aqui no centro de Vitória. Bebeto Viváqua foi assassinado a tiros, que era um importante nome para um cargo político da época. Quem passava aqui no cemitério do Coronel Borges via o túmulo todo preto, em granito preto. Ele estava bem
castigado pelas ações do tempo devido, né, à topografia e o calor intenso que Cachoeiro tem. Cachoeiro chega a temperatura de 40 graus. Então, a maioria dos túmulos, como eu presencio aqui, né, quem visita, estão todos rachados. Isso aí é o tempo que faz, e muitos são vandalismo também. O famoso túmulo acorrentado, ele tem uma carga sobrenatural. Por quê? Tantos mistérios envolvendo, né, a família com a temática de assassinatos, de morte, de doença. A família carregava um peso sobrenatural. As pessoas que passavam aqui, elas viam o túmulo amarrado, né? Foram as próprias pessoas que amarraram o túmulo para ele não cair, né? Porque ele começou a soltar as partes laterais e começou a rachar.